O que acontece? O Marcos não inventou isso daí. A pesquisadora que fez essa descoberta, né, desse material, o que ela descobriu? Ela descobriu que dentro do osso do T-Rex, especificamente, ele foi cortado, foi retirada uma amostra que estava em estado sólido e duro, né, petrificado, não era uma carninha lá dentro, tipo um mocotó. Não. Cortaram o osso de T-Rex no transporte. Abriram esse osso, tinha tecido mole pra valer. Tinha colágeno. Pera aí, Pirula. Calma. Não tinha! Calma. Pô, tem vídeo, tem tudo. Aí mas tá tranquilo, a gente trouxe o vídeo. Pirula. Não tinha, a gente trouxe o vídeo. Tem. O que é isso, rapaz? São mais de 17 tipos. Ó, não só tinha tecido mole, mas tem hoje uma área que chama paleontologia molecular. Tá no artigo da descoberta que fizeram o proteoma. Olha, sabemos que proteínas não se preservam por muito tempo no meio ambiente. É óbvio que não. Sabemos que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Olha como o paradigma nos leva a conclusões totalmente equivocadas. Portanto, os dinossauros não foram extintos há 60 milhões de anos. Portanto, temos que reavaliar a nossa posição de que as proteínas, de fato, conseguem ser preservadas por 60 milhões de anos no meio ambiente. Olha, foram fazer o proteoma, estavam intactos. A gente sabe muito bem que proteínas não podem ser preservadas. A situação em que esses tecidos moles e várias biomoléculas, você vai lá, qual que são as células de osso? Osteócitos estão lá, a gente vê, tem filme na internet, tem vídeo, tem tudo. A gente sabe que isso não poderia estar lá. A proteína, olha, tudo bem. Aí a Mary Schwartz falou assim, foi reação de Fenton. Você sabe, você falou da reação de Fenton. Mas você não estuda química, você não sabe da reação de Fenton então, né, Pirula? Porque reação de Fenton é um reagente extremamente oxidante. E aí deveria ter oxidado. Aí ela falou assim, fez cross-link, deixei por 2 anos no meu laboratório, a proteína ficou estável. Cara, 2 anos, haja fé para acreditar que num negócio de 2 anos possa ser extrapolado para 60 milhões de anos. Mas sem o ferro ficou 3 dias. 3 dias não são 500 anos. Eu não tenho esse tipo de fé. Foi reação de Fenton, o proteoma do dinossauro não deveria funcionar. Tem artigos e artigos e artigos. Tem artigos de revisão sobre o proteoma de dinossauro. Pior, foram lá e encontraram DNA em dinossauro. Cromatina é DNA enrolado nos carretéis lá, como que... esqueci o nome do carretel agora. Cromatina de DNA. Já encontramos fragmentos de DNA no dinossauro. E esses achados, que começaram com a Mary Schwartz, foram se acumulando ao redor do mundo. Então, não só em dinossauros, e vários animais da camada sedimentada, registro fóssil e tudo mais. Então, não tem como a gente fugir hoje. Eu acho que depois que a gente encontrou tecido mole, encontramos tecido mole. A gente tem um videozinho aí, né? Se o Pirula começar a falar que não tem, a gente mostra, né? A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio, o Pirula. E outra coisa, a Mary Schwartz, ela mesma diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. O ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 aí ela mesma diz que não... O problema não é a possibilidade. Ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações. Uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro aí de fato fala 240 vezes mais. Espera aí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos.
Não é 240 watts. Porque quando ele fala assim, 240 vezes a mais, o cara fica, nossa... De 3 dias para 2 anos. Então, deu 2 anos. Sim, você tá falando 260 milhões de anos, o Pirula. Tudo bem, mas eu tô falando que a proposição dela era mostrar que o ferro consegue sim preservar por mais tempo. Isso é fato. Tá, você concordou? 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma das amostras, uma coisa que sim. parece proteína, mas estava oxidada e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Por que ela não fez? E por que a Nature publicou o artigo, a Science, não sei aonde? Sabe por quê? Porque precisava de uma explicação. Qual é o paradigma predominante? Qualquer porcaria que você queira publicar, você publica na Science e na Nature, você sabe muito bem, Aí a gente pode... Qualquer porcaria. Aquele artigo da Merit Vargas com óxido de ferro é uma porcaria, Pirula. Você sabe que é. A gente pode foi publicado na Science e na Nature. A gente pode discutir sobre... Eu tô falando alto assim porque você também fala, né, Pirula? Isso daí não tem problema. Mas deixa só o Pirula agora. Eu tô falando que a gente pode... Não, quer me interromper? Pode interromper. Eu tô falando assim, você tem uma... também, viu, Pirula? Você tem uma... Como se fala? A gente pode falar sobre a politicagem envolvida em publicações em revistas muito... Não, mas esquece isso daí. Muito ferradas como Science e Nature, essas coisas todas. Não, claro não. Tem, ponto. Tô falando, tem politicagem sim, não sei o quê. A gente entra naquilo tudo lá que você tava falando, que mesmo que não tivesse, seria complicado. Mas assim, a explicação que ela tentou dar é completamente dentro do que se espera, né, da ciência. Porque completamente, mas para pra pensar, Marcos, espera. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala, tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar... Qual foi a primeira? Tá vendo o seu paradigma que tá te levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, Marcos, isso não é ciência. Lógico que isso é um dogma. Não, dogma. Meu Deus, se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? Isso, você vai tentar. Olha só. Você vai tentar achar a explicação. Tá no primeiro artigo se depois você não achar, meu Deus... Pirula, tá no primeiro artigo assim, sabemos... Olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Espera aí, olha aí. O que é que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer, simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar foto mais aqui, porque foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. Eu vou mostrar umas fotos ainda. É artigo científico, Pirula. Mas só queria deixar para a audiência explicar por que esse tecido mole ele comprovaria ou não que os dinossauros foram extintos há menos tempo. Essa era a minha pergunta agora. Porque não sobrevive. Pergunta para qualquer médico, cirurgião plástico, por exemplo. Esse é o ponto. O Vilela. Colágeno, ele rapidamente perde a sua elasticidade e a sua plasticidade. Certo? Você tirou do corpo humano... Já endurece. A gente não está falando de tirar do corpo. A gente está falando de dentro do corpo. Acharam colágeno elástico e plástico. Proteína, toda dona de casa sabe, o pessoal que está nos escutando aí em casa, se você pegar uma proteína e deixar no meio ambiente, 2, 3 horas. Né? Põe o peixe fora da geladeira. Mas a gente está falando de um material que foi enterrado, soterrado rapidamente. Alguns poucos dias, você já começa a escutar... o soterramento tem que ser rápido. Né? Começa a sentir cheiro de morte. Putrescina e cadaverina, são 2 diaminas, 4 e 6 carbonos.
compostos voláteis. O cheiro de morte é inconfundível. Quem sentiu o cheiro de morte sabe que é cadaverina e putrescina. O designer, quando quis falar assim, não toca que é tecido morto, colocou 2 moléculas lá que você detecta assim, poucas moléculas no meio ambiente, é um cheiro tão repugnante que você sai correndo. Não escreve e publica isso. Mas na verdade essas moléculas elas são geradas por decomposição. Eu gostaria de claro ver. Que tem. Aí, quando você pega um osso de dinossauro, você leva pro seu laboratório, tá cheirando mal, putrescina e cadaverina, ou Vilela, coisa volátil. É uma molécula que espalha um cheiro horroroso. Tem um ponto de ebulição muito baixo, a pressão de vapor é muito alta e ela se perde muito rapidamente. É por isso que não era essa molécula claro que estava que lá era, no fóssil. Não era. Não era. O que era o seguinte, a Mary Schweitzer, que é essa pesquisadora, que foi a primeira que publicou sobre esses tecidos encontrados no interior de ossos fósseis, falou que tinha um cheiro esquisito no fóssil. E que o fóssil tinha um cheiro estranho, que ela abriu, o cheiro de podre. O cheiro de morte. Assim. Tem a reportagem aqui. Mas o que acontece? Tudo morte. Bem, isso seria detectável numa análise. Ela poderia ter feito uma análise lá e detectar isso daí. Outra. Ela usou um detector. O nariz é um detector. Mas você tem que ter um detector para poder publicar o negócio, né? É isso que eu tô falando. O seu nariz é um relato. Mas ela é uma evolucionista. Você tem alguma dúvida que ela tem algum interesse? Pode ser exagerado? Talvez. Tá bom. Sei. Você acha que essa é uma boa inferência? É uma boa inferência? Eu não sei. Agora, o que acontece é o seguinte. Ela foi perguntar pro Jack Horner. Falou assim, tô sentindo um cheiro esquisito nesse fóssil. Todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Sim, porque são jovens. Inclusive aqueles que não têm nenhum tipo de tecido mole preservado. Quem disse isso? Então, o que acontece? Se não tem nenhum tecido mole preservado dentro do fóssil, como é que ele está fedendo? Por causa da região. Outra coisa. Outra coisa. Fez a desmineralização. Forma de... Como é que ele sabia que não tinha tecido mole preservado? Mas se está fedendo... A mineralização não deixaria feder. Então, esse debate do cheiro eu acho absolutamente irrelevante, cara. Não tem como. Mas eu acho esquece. Tecido mole. Vamos mostrar uns slides. E outra. Vamos ser sinceros. Esquece o cheiro. A prova definitiva. Não, pera, só um segundinho. Só para terminar do cheiro. Sim. Pequenos vasos sanguíneos deixariam fedor? A gente tem tafonomia, que estuda a morte dos seres vivos. Quando já tá só no osso, já parou de feder. Entendeu? Aquele cheiro não é porque o bicho é novo. Não é porque o bicho é novo. É de todo o material orgânico. Teria achado outra coisa ali, Marcos. Teria achado outra coisa. Qual outra coisa? Alguma coisa externa ao osso, por exemplo, mole, sei lá que fosse, para você conseguir ter o cheiro. Quando você pega um bicho hoje que morreu e você tira toda a carne dele, ou espera apodrecer, não sei o quê, só o osso não fede. Só o osso não fede. Então o cheiro que ela sentiu, se é que é esse mesmo que ela sentiu, que ela falou que sentiu, esse cheiro tem outra explicação. Não tem a ver com o que está preservado dentro do osso. Até porque está dentro do osso. Então o cheiro osso é poroso, o cheiro tem outra explicação, mas durante a fossilização... E esse osso que foi levado para lá estava cortado. Mas quando você vai fazer o experimento com a amostra real, porque isso aí foi uma simulação de laboratório. Sim, quando você vai fazer com a amostra real, a reação de Fento não está lá. Então significa que não foi a reação de Fento. Foi outro processo qualquer? Não foi, porque os raios cósmicos teriam destruído. Mas esses raios cósmicos, eles da onde eles viriam? Porque a gente está falando de um processo... Isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Isso é um processo de fossilização. Bombardeia a Terra direto. Mas qual a energia desses raios cósmicos? Felipe, a gente sabe que raios cósmicos... Os animais de Hell Creek foram soterrados. Eles decaem. Quando eles foram soterrados... Né? Então, você já vai falar. Quando os materiais de Hell Creek foram soterrados, eles não estão mais expostos aos raios cósmicos. Tudo bem, os raios cósmicos penetram em algum claro momento. Que sim. Mas isso o Mark Armitage foi lá, pegou a 30 centímetros do solo. Cavou com a mão, o chifre lá do... mas então não estava consolidado o material? Ele estava lá num local que foi super fácil. Ele tem um vídeo e falou assim, tá aqui, cortei, o osso tá quebrado, tá aqui o material elástico e plástico, ele tá esticando. A gente vai mostrar o vídeo aí. O que foram encontrados até agora? Vasos sanguíneos, pele ou pelagem, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue num dos artigos, DNA,
proteínas... Do sangue, até onde eu tinha visto, não era confirmado. Bom, proteínas, colágeno, queratina e vários outros tipos de proteína, né? Principalmente o colágeno, que é um tipo de proteína. Aí passa o próximo aí, por favor. Que possui características que são mais resistentes. Ok. Porque não é qualquer colágeno, é o colágeno tipo 1. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a estudar a questão do tecido mole é que o artigo foi publicado em 2005. Mas esse fato ficou conhecido em 1993. Não, na verdade... ela começou a encontrar tecidos moles em 1993. Tem relatos dela. Eu tinha visto 99 que ela tinha achado tecido mole nos fósseis. Essa declaração é de 93. Ela estudava antes, entendeu? E desde 93, mas ela achou os tecidos moles a partir de 99, pelo que eu tinha entendido do que ela falou. Aí ela diz o seguinte... Tive um revisor, que é um revisor de artigos científicos, tive um revisor que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. Eu escrevi de volta e disse, bem, quais dados convenceriam você? E ele disse, nenhum. Mas isso é mostrando que não é aquilo que você falou no vídeo. Porque você falou no vídeo que a gente considera, isso aí a gente já conhece há um bocado de tempo. Tal. Inclusive, até conhece um bocado de tempo, meu Deus do céu, 2005. Não, você falou de 1954. Você disse, 1954 que a gente tem moléculas Pois é, por que eles estão se perderam e não deixaram publicar? Desde 54. Mas é problema do cara aí que publicou, vamos saber. Você sabe que o raios cósmicos deveria degradar, então não dá para você apelar para conservante químico. Você tem um raio destruidor físico que destruiria. A reação de Fenton, que eles... A proposta, eu já falei bastante aqui. Tem experimentos que são feitos com DNA, que é a nossa molécula que guarda o código da vida, que é outra evidência absurda de que uma mente inteligente nos fez. Experimentos de laboratório têm sido feitos, dá 500 anos, dá 1000 anos, dá meio milhão de anos, no máximo dos máximos, 1 milhão de anos. O próprio Pirula falou isso no vídeo dele. 60 milhões de anos tem lá fragmentos de DNA preservados. Ninguém tem certeza, tá? Ninguém tem certeza, certo? Mas vamos colocar aqui as evidências na mesa. Poxa vida, absurdamente improvável de que esse... Pesa muito mais pro lado da gente. Pesa muito mais. É óbvio que pesa. Então, quando você vê... um desastre. Pera lá. Os evolucionistas foram atropelados, estão procurando a placa do caminhão. Eu tô tentando bolar uma analogia aqui pra demonstrar porque é que... Vamos tocar o vídeo. O Pirula é bom disso, ele vai bolar... Você tá meio travado, Pirula. Você tá demorando pra responder, Pirula. E olha que tu gravou já o vídeo isso aí. Vamos, o Adalto quer falar alguma coisa? Fala aí, Adalto. Vamos lá, Adalto. Isso. Uma coisa importante que é o seguinte, a ciência deve trabalhar com aquilo que ela conhece, não com aquilo que ela desconhece. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com aquilo que nós desconhecemos para tentar justificar aquilo que nós não sabemos, daí a gente incorre no problema de virar dogma, virar religião e tudo mais. Então é muito importante trabalharmos em cima daquilo que nós sabemos. O que nós sabemos, por exemplo, a respeito de tecido mole, de proteínas e etc. Coisa e tal. O que nós sabemos? Mas talvez tenha um sistema, talvez tenha ocorrido alguma coisa, isso nós não sabemos. O que nós sabemos isso é o que nós sabemos. Ou seja, nós sabemos que proteínas, esse tipo de coisa, não vão durar 60 milhões de anos. Isso a gente sabe. Independente de qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente sai dessa esfera, daquilo que a ciência conhece, daí nós estamos tratando de fé. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho. E quando a gente entra nesses caminhos, rapaz, a coisa fica bem complicada. Então, por exemplo, na questão do que o Marcos estava apresentando, tem coisas que nós conhecemos, nós sabemos. A gente testa isso em laboratório. Então, isso é conhecimento científico. Então, nós temos que fazer nossas decisões baseadas em conhecimento científico. Você concorda que também há muito conhecimento científico, que, aliás, essencialmente tudo... não, você não vai concordar com isso, mas enfim. Né, há muito conhecimento científico feito em laboratório que, por décadas e décadas, sustentou a idade,
da Terra com bilhões de anos. Voltamos Inclusive as datações, inclusive todas essas coisas, a estratigrafia que corrobora, e aí os tipos de fóssil que a gente encontra em cada camada, e etc. E depois os estudos evolutivos e tal. Enfim, tem todas essas coisas que a gente consegue fazer para sustentar que a Terra tem bilhões de anos. Isso não foi um paradigma construído do dia para o outro. Isso daí foi uma coisa aos poucos, e que todas as evidências de que a Terra era jovem, que era o que se acreditava antes, todas as evidências de que a Terra era jovem foram caindo uma por uma, porque elas não se adequavam à realidade que a gente enxergava. Não, porque mesmo antes das propostas evolutivas, o pessoal já estava vendo que não fazia muito sentido uma terra nova. Por causa da estratigrafia do então, e muito antes de propostas evolutivas mais robustas. As pessoas já viam que... De as pessoas já até antes. Vamos deixar os estratos. As pessoas eu vou tentar abordar de uma outra maneira. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Dinossauro. Dado que tudo isso daí é conhecido, quando você encontra uma evidência que parece não se encaixar ali no que você está falando, o mais provável é que tenha alguma coisa errada com aquela evidência. Você tem que testar ela direitinho antes de você dizer que todo paradigma está errado. Às vezes é isso não é também. dogma. O dogma é quando você começa a amontoar muita evidência de determinada coisa, e aí você acaba depois negando, que era o que estava acontecendo. Que era o que estava acontecendo um pouco antes do Darwin publicar A Origem das Espécies, e depois publicou, daquele monte de gente que não quis aceitar o que ele estava falando, sendo que as evidências de que a Terra era mais antiga e que uma espécie virava outra, essas evidências estavam começando a ficar muito claras. Ele disse que não tem nenhuma evidência ele disse que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tá, mas tava o claro livro o do processo. Darwin só tem duas propostas, não tem uma evidência. E aí, olha só, Darwin? olha só. Descobriram. Eu te perguntei que se a esse ciência toda tá errada, você disse era vermelho. Sim, Tá todo mundo falando errei na hora que eu falei. Peraí, Na minha hora corrigindo bem. Jaime e João, Ó, qual é a questão aqui? A couraça dele aqui, vermelha. Sabe por quê? Melanina. Melanina é um polímero orgânico. Foi preservado. Foi a reação de Fenton, o Pirula? É a melanina que preservou ou o melanócito? Tem a molécula orgânica aí. Ó, tem aqui, ó. DNA. Você já viu esse material? Esse material Essa é a da Schwarz. Já descobriram que o bicho era vermelho. Esse material é impressionante. Vilela, aqui descobriram que o dinossauro era vermelho. Sabe o que é vermelho? É um corante, é um pigmento orgânico. Como é que 60 milhões de anos o pigmento orgânico está lá na pele do bicho? Olha só, evidências de proteínas, cromossomos e marcadores químicos do DNA em cartilagem de dinossauro. Preservado excepcionalmente. Foi o DNA tem a foto disso aí. Foi a reação de Fenton que preservou os cromossomos. Cromossomos são estruturas de DNA enroladas em estonas e tudo mais. Ó, proteína, cromossomos, são mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas que já foram encontrados. E esse é da Schwarzen também, é de aluna dela. Dinossauros. Ela que Você vai ter que publicar mais 17 artigos com a reação de Fenton na Science de 2 anos para tentar, de alguma coisa, salvar isso. Eu falei agora um pouco sobre fatores limitantes. Carbono 14 é um deles. Carbono 14 ele é confiável até entre 6 e 7 mil anos sem precisar de curva de calibragem. Até 20 mil anos usando curvas de calibragem. Acima de 20 mil anos não é confiável. Tá? Agora, se tem usada, porque várias pessoas utilizam. Eles têm artigos. Mas as pessoas utilizam. Não, mas você tem que tomar mais cuidado quanto mais meia-vida passa, isso é fato. Mas não quer dizer que é não confiável. Se torna cada vez mais não confiável. Que seja, 60 mil anos, que é o limite lá. Mas não vamos colocar 60, coloca 40. Vai. Não, tudo bem, vamos colocar 60. Eu quero puxar a sardinha pro teu lado. Não vai puxar muito. 60 vai puxar muito. Se a gente encontrar carbono em uma amostra, qual seria o máximo dessa amostra? Não sei, porque tudo tem a ver com a quantidade que possa ser, para ser medida, né? 60 mil anos é o limite máximo, não dá para medir mais. Carbono em mais do que 60 mil, você só não consegue usar para datar. Mais do que 60 mil, você tem carbono 14. Dentro da crença de que ele é mais antigo do que isso. Não, você tem até... Carbono, se existe carbono 14... O que você está avaliando, independente do que for, a sua amostra não poderia ter mais do que 60 mil anos, porque ele é detectável.
sendo detectável, a amostra não pode ter mais que 60 mil anos. Estou dando assim o benefício dos 60 mil. Na verdade, seriam só 20 mil. Tá? A gente tem encontrado tem encontrado carbono 14 em diamantes que são rochas do pré-cambriano. Isso não faz sentido. Por quê? Porque não é impossível um diamante passar a ter contaminação. Não tem como carbono entrar no diamante, no carbono 14. Aí, Sérgio. O pior é que quebraram o diamante, pegaram vários pedacinhos, dá todos eles com a mesma data. Tá, qual é o artigo? Cadê o artigo? Vamos mostrar. Vamos mostrar finalmente? Porque esse de... Porque, olha, não, mas pera. Vamos mostrar. Pera, na regra não. O Pirula nunca entrega os pontos, né? Eu gosto de você por causa disso, Pirula. Você não entrega os pontos. Com certeza. Puta, que esse de pré-cambriano eu não sabia. Porque diamante daria pra explicar tranquilamente. Agora, do pré-cambriano, aí eu tenho que ver o artigo. Eu nunca vi o artigo. Vamos ver aqui. O diamante está incrustado numa rocha pré-cambriana. Só por isso. Mas então o diamante pode não ser pré-cambriano. O quê? Como? Não sei. Como? Quando o fóssil tá na rocha, é da rocha. Quando não tá, não tá. Né? Vamos tem que ver uma coisa individual. O seu modelo é realmente não falseável, né? Não tem como. Vamos só dar uma olhada nos tecidos. Vamos lá. Esse é o do Triceratops. E esse não foi desmineralizado. É esse aí, ó. É o como é que eles chamam? O Mark Armitage. Esse aí. Eles encontraram tecido fibrilares. É a foto ou é o vídeo? Aí toca o vídeo aí. Toca o vídeo. Clica no... Aí. É no play ali. Actual dinosaur tissue on the surface. See, this is not a solid fossil. This has got tissue characteristic to it. See, notice how it flexes back. And that's, of course, very interesting, how you pull on it, flexes back, pull on it, flexes back. That's characteristic of tissue. That's what tissue would do. Now, Mark then was able to extract some very thin layers of elastic material away from the inner core of the horn. But he didn't have to decalcify the horn in order to do this. You can see it's stretchy, it's flexible. In fact, look, notice, see how it's stretching? It's stretching almost to twice its original size of what it was. See, this again is original dinosaur tissue that he's peeled directly from the fossil. There was no decalcification that he did first. Não descalcificado o tecido. Tirou direto do... O quê? O quê? Parece molho no L. Nossa. Tá, ok. Descontrair. Até caiu. Cara, tu pensa muito nisso, né? Você não conhece o Vilela. Não, desse jeito eu não quero nem conhecer muito. Mas o... isso daqui é ficar circulando em cima dos mesmos argumentos que já foram utilizados. Mas tem tecido mole ou não tem? Esse tipo de coisa, ele tá... Mas o senhor disse que não tinha no seu vídeo, não foi isso? Mas o tecido não está mole. Não é mole. Isso daqui... Ele tá olhando na luneta, não tô vendo o planeta não. Tô vendo o planeta não. Eu tô falando é o seguinte... de tecido. Ele tá com alguma elasticidade. Ele tá com alguma elasticidade, que é uma característica da própria molécula. A molécula se preservou. Acontece. Isso aqui é o quê? Colágeno. Isso é colágeno. Isso é colágeno, certo? É o colágeno que se preservou. Não sei exatamente qual é. Mas o tecido fibrilar... mas o tecido fibrilar... Tem colágeno também. Essencialmente colágeno. Mas pode perguntar para qualquer médico que você conheça. Colágeno rapidamente perde a elasticidade e a plasticidade. Mas aí depende de qual tipo de colágeno e de como que isso aconteceu. Mas vamos ver só mais alguma coisa. E outra, eles estão na água. E outra, ele molhou. Tem que ver qual foi o tipo. Ele tá num gel aí pra poder preservar. Não, tudo bem. Mas tem que ver qual o tipo de preparação que ele fez. E no caso 30 centímetros. Variação de temperatura em Montana. Tem, no inverno é gelado, no verão é quente. É úmido, tá? Na superfície do sólido. Ele mesmo fala no vídeo, fala assim, então nas piores condições possíveis de preservação e o negócio tá lá. Aí passa o próximo. Isso me leva a pensar em outras alternativas. Para resolver isso é melhor todo mundo ir para Hell Creek junto. A gente vai lá cheirar lá. Uma coisa que tu falou que não tinha DNA com mais de 1 milhão de anos. Em 1990, DNA encontrado em Magnólia datado entre 17 e 20 milhões de anos. Mas foi... Depois acharam de novo?
Porque tem uma série de coisas que o pessoal acha... 820 pares de base, eles fizeram PCR. Eles fizeram a técnica de PCR, mas pô. até aí, bom, tá. Caramba! Nature. Aí, 1993, DNA encontrado em planta extinta datada entre 35 e 40 milhões de anos. 346 pares de base que foram encontrados. Fizeram PCR. Science. Nature. E na seguinte, na Science, DNA encontrado em dinossauro datado de 80 milhões de anos. Passa o próximo. Esse é justamente da Schweitzer. Ela tinha encontrado características em 2013, aí as pessoas não queriam acreditar, justamente porque o DNA é feito, você falou, muito, muito, muito frágil. Não queriam acreditar. Só 7 anos depois é que ela conseguiu mostrar e conseguiu fotografar as imagens, trazer as imagens para mostrar que realmente se encontrou aquilo ali, pô. Qual é a explicação? Ué, preservou. Haja fé aí, Pirula. Você é um homem de fé, mas bem maior que a minha. Vai com 65 milhões. Aí vai, toca o próximo. Toca o próximo aí. É um homem de fé, com certeza. Esse é de 125 milhões de anos, mas esse eu não vou falar muito não. Esse aí é extraordinário, vem com pele, com cor, com tudo. Aí, pigmento, não dá. Bota 120 milhões de anos com pigmento. Tá, mas o que encontrou aí? Bota o próximo. Aí, não, esse volta no mamífero. O que encontraram no mamífero? Encontraram pele, pelagem e uma série de outras estruturas. Tá, tudo bem, mas isso daí a gente sabe que se preserva fácil. Não fácil, mas tipo, se preserva cuidado. Com frequência. Milhões de anos. Com frequência. Mas desse jeito assim? 950 milhões de anos. Desse jeito que eles encontraram? Esse daí é de são fungos. Fungo tem... 950... O Adalto quer falar um pouquinho. Fala. Não, eu só tô impressionado. Rapaz, se a gente usar esse tipo de argumento que está sendo colocado aí a favor do evolucionismo, colocar para o criacionismo, a gente ganhou a batalha. No caso desses 2 artigos finais, você vai encontrar realmente moléculas. Nos outros não eram moléculas. Era uma quantidade absurda de dados. Nesses você vai encontrar moléculas pelo seguinte, porque você está falando já de seres microscópicos. Então você naturalmente vai só encontrar moléculas. Mas ela é encontrada em camada de terra de 1 bilhão e 600 milhões de anos de datação. Como é que 100 milhões de anos? Aí passa o próximo. Cara, vê, moléculas orgânicas em bactérias que teriam na camada de terra de 1,88 bilhões, 1 bilhão de anos. Meu irmão, sinceramente, assim, negar, é olhar dentro da luneta e dizer que não tá vendo planeta, meu irmão. Caramba! Toca o próximo aí. 2 bilhões e meio de anos. Existe um negócio desse. Moléculas orgânicas no pré-cambriano. Se um negócio desse não derruba essa questão da idade, o que vai derrubar? Se você tem boas explicações de como que isso aí se preserva... E tem... 2,5 bilhões, essa travou em vírus. Você tem mas tanto material demonstrando a idade do pré-cambriano e que são coerentes em todas as regiões do planeta, em todos os lugares. Se você adota o mesmo parâmetro, em todas as coisas. Então, isso daqui, esse tipo de coisa, se é que é realmente uma coisa que foi corroborada, porque a gente está pegando um artigo só de 2003. A gente precisa ver se esse artigo foi levado a sério, tem que ver o que está escrito direito no artigo, tem que ver se é outras, desqualificar se o outras pessoas... Não, Cássio, mas tem um monte de artigo. Quando você acha uma coisa que é... Uma coisa que é... Não. Tá, tudo bem. Eu tô pegando esses 2 bilhões de anos aí como exemplo. Pra você ver se isso daí faz sentido ou não sei o que, você tem que deixar outras pessoas verem, tal, não sei o que, avaliar pra ver se isso daí não é uma contaminação ou se isso daí não é outra coisa. Não tem explicação. Eles simplesmente não encontraram explicação. Esse material aí? Sim, desses materiais não tem nem... Eu ainda procurei pra ver se eles tinham dito alguma explicação, não achei nenhuma. Eu não achei nenhuma. E quantas pessoas reestudaram isso daí? Aí tem que ser outras pessoas que reestudaram. Mas Mas é assim que a ciência avança mesmo, viu, Pirula? Qual que é essa geoquímica, cosmoquímica acta? Por que a evolução ainda... Se alguém revisou isso daí... Por que a evolução ainda é o paradigma predominante? Espera, deixa eu falar isso. Por que ele é ainda o paradigma predominante? Eu reconheço, a gente não conseguiu ainda... acumular essa quantidade de evidências. Mas esse acúmulo está aumentando a cada dia, Pirula. Aumentando, assim, né, exponencialmente.
Eu não sei quanto tempo vai durar, mas, olha, vamos marcar daqui 10 anos, eu ouço isso de você há uns 15 anos. Olha, há 15 anos atrás. Evidência mais do que é igual aquele do... Já vai chegar. Ô, Pirula, tem que ver eu tinha essa quantidade de evidência. Agora a gente está assim, ó, cada vez crescendo mais, Pirula. E é assim que a ciência avança. Uma das coisas que eu acho interessante é que o Pirula falou é da questão de que a gente precisa confiar nas rochas e ver a medição das rochas. Só que uma coisa não faz sentido. Vocês dizem o seguinte, que carbono 14 se aplica em material orgânico. Material orgânico. E por que raios não faz isso quando encontra tecido mole num dinossauro? E por que aquilo que encontra nele não é válido? Não, mas fizeram carbono 14 no tecido mole do material que foi encontrado? Fizeram. Toca mais um aí, por favor. Não, volta um. Volta 2, aliás. Volta outro. Esse aí, por exemplo, o do Armitage. Não foi nem ele que fez. Foi uma outra pessoa que pegou um pedaço do chifre do Triceratops, mandou para a Universidade da Geórgia e a datação foi essa aí. Depois que o material já tinha sido aberto. O material, pegaram o material, o negócio, eles sabem fazer, Pirula. Não são idiotas que não sabem preparar um material. Mas não é uma coisa fácil. Cara, mas não são idiotas. Não são idiotas. Esse cara montou um laboratório, esse cara estava sendo super prestigiado até publicar esse artigo. Quando ele publicou esse artigo, ele estava sendo super elogiado pela direção da universidade, por tudo. Quando ele publicou esse artigo, pronto. Quem? O Armitage. Não. O Armitage, até onde eu sei, ele... Puta, eu tô com medo de confundir ele com outra pessoa. Então eu vou ele acabou de ganhar um processo contra a universidade que demitiu ele. Mas o que eu sabia dele é que ele era... ele trabalhava como técnico do laboratório. Mas como é que você explica, por exemplo... Mas quem fez a datação, você falou que não foi ele. Foi a Universidade da Geórgia. Você falou que não foi ele. Não, quem fez a datação? A universidade... Tá aí, ó. Isso aí é o como é que chama? E como foi feita essa coleta? Da mesma forma que se faz em todos os outros, Pirula. Da mesma forma, esses caras não são idiotas, as pessoas não são idiotas, são cientistas, pô. Eles sabem preparar uma amostra. Essa coisa de tu dizer que é contaminação, não faz sentido isso, pô. Pô, mas o pessoal encontra fóssil contaminado o tempo todo. Então é contaminação que você acredita que encontra o tempo todo. Você acredita que houve contaminação? Eu não sei, eu não li esse artigo, mas eu acredito que é possível que seja, possível contaminação. E se não for contaminação, o quê? Você tá falando do material que já veio aberto, que já veio com coisa, a chance de contaminar é muito grande. Tem um ppt de carbono 14 na natureza. Uma parte 14, por trilhão. Bicho, contaminar e colar ali. É impossível. E não é assim que o processo que a gente incorpora carbono 14, não é assim. Não é porque ele tá no ar e toca na gente. Você nem consegue comprar material. Pera lá, tem carbono 14 que encosta na gente. Sim. Mas em todos os lugares, não vai acumulando, mas ele gruda. Ele fica ali. Depois se perde, depois vai não sei o quê. Por isso que não é qualquer lugar que você pode usar para fazer a datação. Ok, então a única... Não é qualquer lugar que você pega. Você tem outra saída além da contaminação? Você tem outra saída além da contaminação? Eu não sei, teria que estudar o material para ver o que é, quais são as probabilidades. Passa mais um aí. Você tá me perguntando de um negócio que Passa dois, na verdade. Pode passar o outro. Quero ouvir a voz do Sergião daqui a pouco. Diamante. Como é que tem carbono 14 diamante? Eu vou lá saber. Mas eu não sei. Agora, a alternativa é toda a ciência do mundo está errada. Isso não faz sentido. Que toda a ciência do mundo? Isso não faz sentido. Eu tava vendo ali o negócio do diamante. Existem explicações, sim, de como... É urânio, né? É urânio. Tem um que eles falam que foi urânio. Não pode ser, porque em volta do diamante tem um artigo aqui que refuta essa parte do urânio. É porque isso aí é o seguinte, cara. É aquele negócio, né? É encontrado em poucas amostras. E aí tudo bem, foi encontrado. E aí isso aí é colocado para a comunidade. É aquilo lá que eu falei, igualzinho do modelo de vocês. Isso aí é colocado para a comunidade. Para tentar resolver o problema. E aí o pessoal vai tentar resolver o problema, cara. Vamos tentar encontrar. Isso aí não é nem definido uma coisa e nem outra. O pessoal está estudando essa questão de ter carbono 14 em Mas ainda não encontraram alguma explicação razoável? Não, estão estudando. Ó. Enquanto isso, o nosso modelo pode ser aceito? Cara... Enquanto tá, isso aí, por conta disso aí, acabou todo o resto. Que todo o resto? É isso que eu tô dizendo a vocês. Esse todo o resto. Esse todo o resto de vocês. Responde, a questão é a seguinte: em quantas amostras de diamante foi encontrado carbono 14? Quantas amostras foram testadas? Você precisaria para se convencer? Isso aí, cara, tem que ter uma quantidade de amostra estatisticamente, né? Se tivesse um já tava suficiente, sério. Não, cara. Acho que não. Por quê?
Porque você tem que ver da onde que veio esse diamante, como que foi feito tudo isso. Tá ali. Não, eu achei esse artigo aí. Eu até separei ele ali, que eu vou ler ele e farei um vídeo sobre o carbono 14 em diamante. Vai lá. Faz sobre esse aqui também, explicando. Porque a única explicação que eles davam era a contaminação. Não, ele já existem outras explicações, não é contaminação. Eu tenho que ler ali, cara, mas não tá escrito contaminação em nada que eu li. É que eu li rápido aqui. Ô, João Paulo, não tá escrito uma coisa que você falou, aí eu queria só responder aqui, e eu tenho certeza que Serjão, Pirula, e se tiver alguém de ciência no chat, vai concordar comigo. Se você quer que, enquanto isso, o seu modelo seja aceito, foi como eu falei antes, escreva o artigo e mete as caras para publicar. O artigo já está escrito. Não, tem Mas artigos. cadê no archive, por exemplo, como rascunho? Porque foi assim que aconteceu com qualquer revolução científica. Relatividade geral de Einstein, a mecânica estatística do Boltzmann, dá para te dar vários... A própria teoria do Big Bang com o George Lemaitre sempre foi assim, cara. Então, tipo, existe um processo científico que se dá através da comunicação por artigos científicos. Não vai ser... é isso que eu tô mostrando. Não vai ser aqui um slide de PowerPoint. Não vai ser aqui no YouTube que você vai conseguir... No YouTube? Não, isso aqui não. Existe o artigo. Eu estava, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava dando uma pesquisada rápida ali. Existem artigos e tudo, só que já existem artigos que tentam explicar como que eles encontraram e não é só contaminação. É assim que a ciência tá beleza, funciona, cara. Né, e vamos ler tudo agora para entender. É o ponto eu não tive e o tempo de ler. Mas vamos ler esse aqui. Eu já separei esse aí e já separei os outros que eles explicam. E em momento algum tem a palavra contaminação. Existem outras explicações. Vamos ler e vamos comparar. Nesse caso aí foi um teste de contaminação que ele fez. Sim, porque a alegação era de contaminação. Porque a primeira coisa, quando você pega uma amostra, cara, e ela aparece alguma coisa, é contaminação. Porque preparar uma amostra, cara, é um negócio muito complicado. Cara, eu já perdi a amostra pra caramba, cara. Cara, se somar assim a quantidade de amostra que eu já perdi, transformar em dinheiro, cara, eu ia estar devendo pra universidade, pra minha empresa e tudo. Porque preparar a amostra não é uma coisa fácil, cara. Qualquer coisa pode contaminar. Cara, qualquer coisa. Às vezes você vai fazer... Então às vezes não é você vai fazer confiável o método de datação. É confiável, cara. É confiável. Você consegue isolar. Mas você consegue. Quer dizer que essas pessoas que você considera confiável o método de datação, elas sabem fazer a preparação da amostra. Aí essas pessoas aqui não sabem fazer a preparação. Claro que não, é. Então, ele pode ter preparado o que eu acabei de falar. Vou ler o artigo que ele mostra isso aí, eu já separei ali, e vou ler o artigo também que tem, e não é só um que tem esse do carbono 14 diamante, e não é só um também que mostra que não é contaminação, que existem outros processos. Vamos ler e vamos tentar entender o que está acontecendo, entendeu? E aí nós vamos... Perfeito, Sérgio. É isso aí. Tanto que é algo que ainda é uma coisa em dúvida. É uma coisa que está duvidosa. Por quê? Porque são poucas amostras que foram encontradas. Foram poucas testadas. Tem testes que precisam ser feitos. Existem outros pares que escreveram artigos explicando outros mecanismos. Então, essas coisas, até que você acerte e fala assim, não, cara, realmente está aqui, ó. Fizemos tudo, estudamos tudo que tinha que estudar, realmente tem carbono 14 em diamante. Agora vamos entender o porquê que ele está lá. Aí, esse beleza, cara mesmo teve um prejuízo tremendo com esse diamante, que ele teve que partir o diamante todo. Aí ele pegou de fora para dentro e mostrou que todas as taxas estavam equivalentes. Ou seja, não teve contaminação. Mas beleza, por isso que eu te falei que a explicação que eu já achei no artigo não é contaminação. Existem outras explicações. Vou pegar o artigo e prometo aqui, farei um vídeo aí pra galera sobre carbono 14 em diamante.